presença do Pai, quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós reconhecemos que nós temos que mudar, ser transformados, moldados por Ele, que nós temos que estar em constante evolução, que nós somos dependentes do Pai, você encontra a fonte na humildade. Você encontra a fonte onde todas as coisas vão fluir sobre a tua vida. A palavra de Deus vai falar em Mateus 6,33: busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas sobre a tua vida. Entrega tudo ao Senhor, busca tudo na presença dEle, porque Ele vai acrescentar todas as coisas. Ele vai acrescentar todas as coisas. Ele vai acrescentar todas as coisas. Então declare, 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 declare. É o teu amor, minha herança é o teu amor, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Declare: a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale, mais vale, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha herança, minha colheita, minha herança. Só a igreja declara: se eu me humilhar tu inclinarás mais vale do teu querer, sem jamais te conhecer. tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, tu és a nossa fonte, tu és a nossa colheita, tu és a nossa herança. Fala conosco nessa noite, Pai. Vem falar em cada coração, Pai, para que nós venhamos ter o entendimento daquilo que o Senhor tem preparado, do novo de Deus, Senhor. Quantas coisas o Senhor tem feito e realizando sobre nossas vidas, Pai. Nós somos gratos por isso, Senhor. E quando nós entregamos tudo na Tua presença, Pai, o Senhor vai transformando, mudando histórias, Pai. O Senhor vai trazendo cura ao nosso interior, Senhor. O Senhor vai curando a nossa identidade. Nós queremos, Senhor, dar aquela carteirada divina: eu sou filho de Deus. E essa entrega venha mostrar para pessoas que o Senhor, Ele tem transformado vidas, porque nós queremos a vida transformada. Mostrar essa identidade tem que ser algo que nós venhamos, em nome de Jesus, resplandecer da Tua glória e mostrar para outras pessoas que há cura sim, que há vida sim, que há transformação sim, que há mudança sim, Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar por tantas vezes que nós demos mau testemunho por onde andamos, Senhor, porque o Senhor está em busca daqueles, Senhor, que são verdadeiros adoradores dos filhos, Pai. Então que o Senhor venha falar aos nossos corações, assim como o Senhor falou ao meu coração nessa noite, Pai. Que nós possamos, Pai, ter o entendimento que nós precisamos ser transformados por Ti, ser curados primeiramente, Senhor, para manifestar a Tua glória.
porque só de nós andarmos, só de nós falarmos do Teu amor, pessoas também serão curadas, pessoas também serão transformadas, pessoas reconhecerão o reino de Deus. Nós não somos dessa terra, Pai, nós somos do céu, nós somos habitantes do céu, Senhor. O nosso nome está lá em cima, Pai, em nome de Jesus. Então venha nos direcionar a viver e buscar esse reino de Deus sobre nossas vidas, e que nós possamos ser transformados, guiados e direcionados em nome de Jesus, porque Tu és, Senhor, sim, Tu és tudo para nós, Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa colheita, Tu és a nossa herança, Pai. Aleluia, glória a Deus. Glorifica o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 12. Tenho certeza que Deus Ele tem preparado um tempo de cura para nossas vidas, um tempo de mudança de entendimento, um tempo de transformação de entendimento. Se você veio aqui nessa noite buscando isso, certamente o Senhor Ele tem uma palavra para o teu coração. Romanos capítulo 8, versículo 12. Todos acharam? Ia cantar um louvor. Tenho cantado muito esses dias, irmão, mas o Senhor colocou isso no meu coração. Sabe qual é? Tá chorando porque... Se você... Toda madrugada eu tô cantando esse louvor, irmão. Tô ensaiando, a gente vai cantar depois, né? Ai, Jesus, é bênção. Glória a Deus, estou muito feliz. Romanos capítulo 8, versículo 12. Olha, tipo assim, ó. Aí eu tá chorando porque... Se você tem um Deus... Ela se acalma, se acalma. Amém? A palavra do Senhor diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São o quê? Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem quer ser glorificado com Jesus aqui, glorifica o Senhor. Quem quer ser glorificado com Ele, tem o entendimento de que essa porção está sendo derramada sobre a sua vida. Isso está disponível para você, isso está ao teu alcance, basta você querer. Muitas vezes a gente olha nessa palavra e fala: só depende de Deus. Quem acha isso? Só depende de Deus? Não, depende de mim, depende de você, depende de nós. Essa palavra já está disponível, já está escrito, Deus já disponibilizou para você. Então, nós vivemos e nós viemos em um tempo de pecado sobre nossas vidas, mas deixa eu te dar uma boa notícia: o Senhor, Ele já te perdoou. O Senhor, Ele já escreveu e reescreveu a tua trajetória. O Senhor, Ele já quer fazer uma boa obra sobre a tua vida. Basta nós estarmos disponíveis para Ele. Só que muitas vezes a gente não toma posse dessa identidade de filho de Deus sobre nossas vidas. A gente pode tomar posse de todas as identidades que o mundo muitas vezes nos oferece, toda a nomenclatura que o mundo nos oferece,
Tudo aquilo que o mundo fala que você é, muitas vezes você toma posse. Talvez você toma posse de uma palavra maldita lançada sobre a tua vida, e você toma posse. Talvez você toma posse de uma fofoca, e você toma posse. Talvez você toma posse de tanta coisa que não presta, e Deus está falando: ei, tenha o entendimento de uma coisa, você é meu filho, se comporte como tal, você é meu filho, e eu tenho um propósito sobre a tua vida, você é meu filho, e eu estou cuidando de você. Só que muitas vezes a gente olha para o lado e para o outro e fala: será mesmo que eu sou filho de Deus? Será que a gente toma posse disso em nossas vidas? Porque, irmão, se você toma posse disso na tua vida, você se torna inabalável. Amém? A confiança do Senhor, Ele acrescenta sobre você, e não há nada que foge do controle dEle. Você vai se tornar inabalável. Sabe por quê? Porque o teu Deus é o Todo-Poderoso. O teu Pai pode todas as coisas. Ah, pastor, vem uma enfermidade, Ele tem a cura para você. Ah, pastor, eu estou passando um momento difícil, Ele tem a solução para o teu problema. Ah, pastor, eu estou vivendo isso, Ele tem a solução para você. Tem entendimento de uma coisa: o teu Pai pode todas as coisas. O teu Pai tem cuidado de você. O teu Pai já falou: já paguei um alto preço, o meu filho Jesus naquela cruz, para que hoje você possa ter vida. E talvez você não tenha dado valor ao sangue de Jesus derramado naquela cruz, para te dar a oportunidade hoje, e ainda está refém do medo, ainda está refém da ansiedade, ainda está refém da depressão. Irmão, a palavra de Deus, ela vai falar no começo ao qual eu li: nós não estamos subjugados à nossa carne. Você não está subjugado a esse problema, você não está subjugado a essa enfermidade, você não está subjugado ao ciúme, você não está subjugado ao pecado, você não está subjugado a nada disso. Você não está subjugado à ira, você não está subjugado à prostituição, você não está subjugado à lascívia, você não está subjugado a nada disso. O Senhor, Ele já te fez livre. Ele vai falar: você pode vencer esse vício, você pode vencer essa luta, você pode vencer essa tristeza, você pode vencer esse pecado, você pode vencer tudo isso. Então tenha entendimento de uma coisa: por quê? Porque você é meu filho. A cura está disponível. Ah, pastor, tem uma falha no caráter. O Senhor, Ele tem cura para isso. Ah, pastor, muitas vezes nem eu mesmo entendo quem eu sou. O Senhor, Ele tem cura para isso também, porque Ele já sabe quem você é, e Ele sabe muito mais. Ele sabe quem Ele quer te tornar. Ele sabe o que Ele quer fazer na tua vida e através da tua vida. O teu hoje não condiz com o teu amanhã, irmão. Sabe, eu fiquei muito feliz aqui, me emocionei com o batismo. Eu não estava lá, mas só de ver essas pessoas, esses irmãos, tomando posse da identidade de filhos de Deus, agradecendo pela nova vida, uma nova história, sabendo que os seus pecados, a sua vida para trás foi jogado no mar do esquecimento, e nada pode te apontar. Você tem uma vida nova na presença de Deus, você tem uma nova história. Então eu fiquei grato a Deus, eu me emocionei com tudo aquilo que Deus Ele fez. Há um tempo atrás também, Pastor Márcio aí se batizou conosco, e hoje ele está indo a uma missão, está sendo enviado, envio apostólico. Amém? Sabe o que lá atrás ele não sabia? Que Deus ia cumprir promessas, que Deus ainda é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Muitas vezes as pessoas podem falar: não é capaz, e Deus está falando: eu vou fazer capaz. Eu não chamo os capacitados, eu capacito os escolhidos. Eu faço a minha vontade, eu faço o que eu quero. Isso Ele quer fazer só na vida dele, não, na sua vida também.
Porque outrora muitas pessoas não tinham esperança, mas está tendo uma esperança recobrada. E por mais que muitos dizem que não ia acontecer, o Senhor ainda dá a última palavra. Mas isso não é exclusivo para a vida dele, não. Isso é exclusivo para a tua vida também. Sabe por quê? Porque Deus ele não está olhando para aquilo que você é hoje. Ele está contemplando já aquilo que você é amanhã e está falando, Ele vai entrar nessa trajetória, ela vai entrar nessa caminhada, vai fazer a minha vontade, eu vou capacitar, e todas as promessas de Deus, eu vou cumprir sobre a vida dele, eu vou mudar essa identidade, a identidade que o mundo falava que não era, para aquela pessoa que é, eu vou curar esse interior, eu vou curar os traumas, eu vou curar tudo aquilo que está lá dentro, que está bagunçado, eu vou curar toda a tristeza, eu vou curar toda a ansiedade, todo o medo, eu vou fazer levantar para viver um novo tempo na presença do Senhor. Porque eu sou testemunho da glória de Deus, sou testemunho daquilo que Deus ele tem feito, porque um dia alguém entregou a vida para Jesus, um dia eu entreguei a vida para Jesus, e Deus ele tem feito uma boa obra sobre a minha vida, e Ele quer fazer isso na tua vida também, em nome de Jesus. E é por isso que muitas vezes a gente olha, meu Deus, como Deus ele é maravilhoso. A gente não consegue nem mensurar aquilo que Deus ele tem preparado para nossas vidas. A gente tem vários problemas, esses problemas acabam querendo atrapalhar o nosso próprio entendimento, mas o Senhor está falando, ainda tem plano de Deus para ser realizado. Ainda tem propósito de Deus a ser realizado, e você está aqui nessa noite, tem entendimento disso. A tua identidade em Cristo é para manifestar a glória de Deus. Deus ele já falou, através da sua palavra, a qual a gente leu, você não está subjugado à sua carne. Obrigado. Porque você não vai caminhar de acordo com ela, é por isso que essa luta é constante. E é por isso que essa luta constante, muitas vezes não é só com o pecado não, o pecado muitas vezes é de menos, mas é lutando contra a nossa própria inconstância, é lutando contra a nossa natureza humana, é lutando contra a ansiedade, que é o mal desse século, lutando contra a depressão, e o Senhor está falando, eu vou dar vitória para você, porque você tem que entender isso, você é filho, e essa identidade, você tem que tomar posse. O tema dessa ministração é a cura da nossa identidade. Será que a tua identidade tem que estar curada? Será que você tomou posse? Será que você está inabalável na presença do Senhor? Será que você vive como um filho? Sabe por quê? Porque muitas vezes, isso é muito comum dentro da igreja, a gente viver como escravo. Você não é escravo, irmão, você não está subjugado. Deus ele te chamou para ser livre. A sua palavra vai nos mostrar que Ele nos chamou para ser livre. Você tem liberdade na presença do Senhor. Você renuncia, você busca ver o propósito de Deus, não porque você é subjugado àquilo que Deus tem para a tua vida, porque você tem liberdade. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, lavou os seus pecados, e hoje você é livre dos vícios, hoje você é livre de tantas coisas, hoje você é livre para adorar, hoje você é livre para viver, para ter uma família abençoada. Nada mais pode atrapalhar aquilo que Deus tem preparado para você, e tudo aquilo que você vive sobre a tua trajetória, a tua vida, querendo vencer, o Senhor lá na frente já está falando, eu já estou dando vitória para você aqui, eu já estou dando vitória no meio do processo, eu já estou dando vitória para você na caminhada. Começa a crer, começa a acreditar, começa a buscar, começa a ser sensível, começa a ser sensível à voz de Deus. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque está faltando para a gente sensibilidade em ouvir o Espírito Santo. Você sabia que tem gente que, até usada por Jesus, pula no poder, roda, sapatia, pega fogo, irmão, mas depois que para esse momento, depois que para todo o movimento, continua a mesma pessoa.
Tem gente que aceitou Jesus, já tem uma trajetória na presença do Senhor, mas nunca deixou algumas coisas de lado, que impedem o seu crescimento. Sabe por quê? Porque a gente vai ver muita gente dando mau testemunho, e isso é terrível. A gente vai ver muito crente dando mau testemunho, e isso desagrada ao Senhor. Ainda não tomou posse de ser filho de Deus, ainda está escravo da sua carne, ainda está escravo daquilo que muitas vezes vivia, está vivendo, ainda vai viver se não tomar posse. Sabe qual é a melhor coisa que nós fazemos? Reconhecer os nossos erros. Irmão, olha para a tua trajetória. Uma pessoa na presença de Deus, ela é uma pessoa abençoada, sim ou não? Irmão, eu sou abençoado demais. A gente passa pela nossa luta, a gente passa pelo nosso processo, mas quando a gente tem sensibilidade, a ouvir a voz de Deus, o Senhor, Ele vai nos ensinando no meio da trajetória. E isso não é exclusivo para mim e para você. Homens da Bíblia viveram isso também. A Bíblia vai falar de Moisés. Moisés, o homem de Deus, sim ou não? Moisés era um homem escolhido por Deus, sim ou não? Moisés tinha um propósito a ser realizado por Deus, sim ou não? E quando Moisés nasceu, o inimigo tentou, porque ele só tenta, irmão, acabar com a vida de Moisés quando ele era bebê, porque sabia que ele tinha promessa, assim como você tem. E Moisés ali, quando bebê, foi baixado um decreto no Egito para falar: vão matar todos os bebês. Por quê? Porque tem alguém que tem promessa, está nascendo agora, que vai libertar os cativos. Porque eles criam na promessa, e muitos egípcios criam mais na promessa do que os próprios hebreus. E Moisés ali, a gente sabe a história. Joquebede, sua mãe, pegou, colocou ele num cestinho, e Deus direcionou Moisés a encontrar o quê? A filha de Faraó. E ele foi criado dentro do palácio. Você está entendendo? Quando você tem promessa de Deus, irmão, o Senhor, Ele vai te blindar até na casa do teu inimigo. Quando você tem promessa de Deus, aonde você estiver, irmão, Deus, Ele está cuidando de você. Sabe por quê? Porque você é filho. O seu pai é o Todo-Poderoso, irmão. Tu está dentro da cabana do inimigo, tu está dentro do palácio do Faraó. Ele queria te matar, sabe? Mas não vai acontecer não, pai. Ele vai criar Moisés, porque o propósito de Deus para ser realizado, ele vai acontecer. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir sobre a tua vida. Apenas creia. Aleluia. E Moisés, ele cresceu ali, ó. Só para você entender essa palavra. Moisés, ele cresceu ali, sendo ensinado os artifícios egípcios, a cultura egípcia. Tudo que Moisés ali aprendeu foi através dos egípcios. Chegou um momento que ele alcançou a estatura, e Deus falou: agora já chega, é a hora que eu vou começar a trabalhar na tua vida. Você já viveu tempo demais neste mundo, agora eu vou te chamar, eu vou criar situações, e você vai começar a viver aquilo que eu tenho proposto sobre a tua vida. Deus, Ele criou situações. Moisés matou um egípcio por acidente, e ele teve que fugir do Egito. Moisés, ele teve um entendimento que ele é hebreu. Ele foi parar na casa de Jetro, e lá ele passou 40 anos. Nesses 40 anos ele começou a aprender coisas novas. Nesses 40 anos ele começou a aprender coisas sobre a palavra de Deus. E Deus, ele começou a falar com ele. Chegou um certo momento em que Moisés, ele entendeu que a identidade dele não era egípcia. A identidade dele era hebreia. Então ele começou a assumir a sua identidade. E foi depois desses 40 anos que a sarça ardeu e começou a falar com ele.
Deus ele começou a falar com Moisés: Moisés, agora é a hora de viver aquilo que eu te chamei. Moisés, agora é a hora de viver aquilo que eu coloquei sobre a tua vida. Moisés, agora é a hora de viver aquilo que eu tenho preparado para você. Eu estou falando com você, tira a sandália dos teus pés e vai, porque eu irei contigo. E a gente sabe da história. Moisés ele começou a viver o propósito de Deus. Moisés ele começou a viver aquilo que Deus ele tinha preparado para a vida dele. O Senhor ele começou a fazer de acordo com aquilo que ele tinha proposto sobre a vida de Moisés. Agiu com forte mão sobre o Egito e tirou Moisés de lá. Só que tudo isso que Deus fez na vida de Moisés, Moisés saiu, abriu o mar vermelho, tudo isso aconteceu. Só que lá na frente, às vésperas, pastor Fábio, de entrar na terra prometida, na terra de Canaã, Moisés falhou com Deus. Moisés intercedia pelo povo, Moisés fazia a vontade do Pai, Moisés era um homem escolhido por Deus. Moisés ele recebeu a capacidade do Pai, mas ele falhou com o Pai. Como? No momento em que ele tocou na rocha com muita força, Deus falou: era só para você falar, Moisés. Você não precisa fazer aquilo que eu não mandei você fazer. Você tem que ser obediente. E naquele momento, Moisés ele ficou de fora de entrar na terra prometida. Sabe o que acontece essa história para você? Para te mostrar que pequenas coisas na tua vida pode te tirar da bênção que o Senhor tem preparado para a tua vida. Pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas desobediências pode te tirar do foco de Deus. Uma das virtudes de ser um filho de Deus, de ter essa identidade, é ser uma pessoa obediente. O Senhor está afirmando isso em você. Tem entendimento de uma coisa: o Senhor está trabalhando na tua vida nessa trajetória, para acalmar o teu coração, para transformar o teu entendimento e para te capacitar para você viver. Mas tem muitas coisas que têm atrapalhado a tua identidade de filho no meio da tua trajetória. Dia desse eu estava vendo alguns problemas. Fabinho que está estudando psicologia sabe. Alguns problemas com identidade. Dia desse eu vi até, como era o nome? Tem problema de bipolaridade. A gente conhece muita gente que é bipolar, né? Uma hora está bem, uma hora está de outra forma. Hã? Depende do clima, né? Isso é um problema na sua identidade, porque você não é isso. Amém? Transtorno bipolar, e a mais nova agora, um dia desse eu estava vendo, transtorno dissociativo de identidade. Não sei se você já assistiu aquele filme Fragmentado. Quem assistiu aquele filme Fragmentado? É real, irmão. O cara tem uma personalidade, depois entra outra, então ele tem várias identidades, vários nomes. E esses nomes tomam posse. E isso já se tornou algo que já foi pela ciência confirmado como uma patologia. Isso acontece, uma fuga de uma identidade para outra. Você nasceu para ser quem você é, sim ou não? Agora já pensou se outra dentro de você tomasse a identidade que você é e você começasse a falar outra coisa? Mas tem tratamento? Tem tratamento. Qual o tratamento? É terapia, é psicanálise, né? É falar com o psicólogo. Qual é o outro tratamento? Oração também. Mas tem vários transtornos que muitas vezes a gente fala é só espiritual. De certa forma tem algo espiritual, mas também tem uma cura interior a ser revelada. E aí eu vendo a psicóloga falando
que isso se dá também a alguns traumas da infância, alguns traumas que a pessoa viveu, algumas coisas que ela viveu lá atrás, e ela adquiriu isso. Mas também há uma cura. Qual é a cura? A cura é um tratamento de psicanálise, um tratamento psicológico, um tratamento ali, uma consulta, uma conversa com um profissional. O amor vai trazer essa pessoa, ajudar essa pessoa. Há mais pessoas com traumas que a gente possa imaginar. Muitas vezes a gente olha alguém que é difícil, irmão, mas não sabe o que é que ela vive. Muitas vezes a gente olha alguém que tem um problema sentimental, mas não sabe o que ela passou. Muitas vezes a gente olha alguém bipolar, que uma hora está bem, uma hora está mal, do nada vira, o tempo muda, mas passou por algumas situações também. Você tem um sistema nervoso, então o Senhor, na tua trajetória, Ele vai trabalhando na tua vida com amor, para que você possa ser curado desse mal, para que você possa ser tratado, para que você possa ser liberto, para que você possa ser trabalhado por Deus e comece a viver um propósito de Deus sobre a tua vida. Tem entendimento de uma coisa: ninguém, nada está perdido sobre a tua vida. Talvez você conheça alguém assim, talvez você conheça alguém que tem um transtorno dessa forma de identidade, que muitas vezes não sabe o que você quer. Talvez você até tem, você não sabe, mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, Ele tem cura sobre a tua vida. O Senhor, Ele tem esse amor disponível para você, para trabalhar, para agir, para mudar a tua história, para mudar o teu entendimento, para mudar aquilo que estava atrapalhando a tua vida. Você não pode ser refém, você não deve ser refém daquilo que o mundo fala que você tem, mas você tem que ser amado por Deus e saber que esse amor pode transformar a tua vida e ser cuidado por Ele. Tudo Deus, Ele está agindo sobre a nossa história. Tudo Deus, Ele está agindo sobre a tua vida em nome de Jesus. Então essa identidade que Deus, Ele quer fortalecer sobre a tua vida, nesse teu entendimento, é algo que você tem que entender, que o amor de Deus vai te transformar num filho amado. Filipenses 4:2 diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrem-se. Ei, a tua verdadeira identidade, irmão, está lá no céu. O teu nome, a tua digital no livro da vida. Nada está perdido, nada pode tirar a tua paz. Sabe, eu falei da história de Moisés, e no momento que ele errou, ele não viveu o cumprimento da promessa, mas a promessa maior sobre a vida dele se cumpriu. O que? Ir para a eternidade com o Senhor. O Senhor falou: Moisés, você errou, mas eu tenho um perdão sobre a tua vida. Você não vai entrar na terra prometida, vou te levar ali no Monte Nebo. Você vai olhar, você vai avistar, vai ver que é maravilhoso, mas é aqui que eu vou te levar. Eu vou te levar para mim. Levanta Josué, levanta Caleb, que eles vão entrar na terra prometida, mas eu vou te trazer para mim, porque eu não quero mais te subjugar. Muitas vezes as nossas falhas têm impedido nós vivermos o propósito de Deus. E se o Senhor está falando para você nessa noite, em nome de Jesus, saiba que eu estou no controle. O Senhor, Ele tem uma nova oportunidade. Mas assim como aconteceu na vida de Moisés, acontece em nossas vidas também, quando nós tomamos posse disso. A palavra vai dizer em Filipenses, a qual depois a gente é muito conhecida, quando fala da ansiedade. Mas eu trouxe essa palavra para você entender
o teu nome já está escrito no livro da vida. Você batizou, você entregou a sua vida para o Senhor. Agora o Senhor está trabalhando para você viver o propósito a qual Ele quer realizar em você, para você viver aquilo que Ele tem preparado, os planos dEle. Quais os planos do Senhor? Os planos são bons, são perfeitos, agradáveis. E em tudo isso, irmão, o Senhor Ele está trabalhando em nossas vidas, para que nós venhamos ter um entendimento e tomar posse. Porque tem muita gente que olha e não toma posse daquilo que Deus tem preparado. Amém? Acha que viver o Evangelho é fazer a sua própria vontade. Não, viver o Evangelho é fazer a vontade de Deus. Viver o Evangelho é fácil ou não é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque há uma guerra do Espírito contra a carne. O Espírito quer te levar para o céu, e a tua carne quer te deixar aqui na terra, quer te levar para o inferno. Isso é realidade, irmão. Você, quando toma posse da identidade de filho de Deus, você não vive mais subjugado à carne, mas aquilo que Deus tem para a sua vida, para ter um entendimento que toda obra que você fizer é para a honra e glória do Senhor. Tudo aquilo que você entregar é para a honra e glória do Senhor. Aquilo que você faz, porque você já é salvo em Cristo Jesus, e sabe que teu nome está escrito no livro da vida, é para a honra e glória do Senhor. Paulo tinha entendimento de que o nome dele estava escrito no livro da vida, mas continuava sofrendo por amor ao Evangelho, continuava levando a palavra, continuava fazendo aquilo com amor para o Senhor. Em tudo isso, o Senhor Ele vai nos ensinando, porque nós devemos trabalhar com inteligência na presença do Senhor. O Senhor Ele está trabalhando na tua vida. Você passa por algumas coisas, porque nós passamos por algumas situações em nossas vidas. Moisés, ele passou por uma pressão do povo. Nós queremos água, e acabou pecando por causa do povo. Sabe o que faltou naquele momento para Moisés? Aquela mansidão que ele tinha no seu coração. A palavra de Deus vai falar que ele era manso, mas naquele momento a palavra do povo entrou na mente dele mais do que a palavra de Deus. Irmão, qual é a palavra que tem entrado no teu coração? Qual é a palavra que tem entrado para a tua vida? Em quem você tem acreditado? Em que você tem acreditado, irmão? Nós devemos ter inteligência emocional para gerir as nossas emoções e as nossas atitudes e continuar na trajetória. O Senhor Ele está trabalhando no teu entendimento, tem inteligência emocional para viver o propósito daquilo que Ele tem preparado sobre a tua vida. Sabe, talvez você tenha ouvido tanta coisa que não é de Deus, isso está entrando no teu coração, palavras negativas têm entrado no teu coração, pensamentos maus têm entrado no teu coração. Talvez alguém falou alguma coisa para você. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, e o diabo ele não vai usar, ele não vai acertar pessoas que a gente não dá importância. Muitas vezes as palavras que entram no nosso coração são pessoas que a gente ama, são pessoas que estão conosco, e entra aquela palavra e parece que faz morada, e você toma isso como uma verdade. Só que Deus está falando todo o tempo: meu filho, você é amado, você não é mais escravo, você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo da depressão, você não é mais escravo da ansiedade. Toma posse. E a gente tem que tapar os ouvidos para a voz de Deus e ouvir daquilo que as pessoas têm ouvido falado de nós. Só que o Senhor Ele está trabalhando no teu coração para que você tenha uma gestão de sentimentos, de emocional, para que você possa viver essa trajetória, porque você vai crescer ministerialmente na tua vida, e se você quiser isso, se você está trabalhando por isso, irmão, Deus Ele vai fazer na tua vida, mas você vai passar por alguns processos. Para ser pastor, apóstolo, já aguentou muita coisa, sim ou não? Já viveu muita coisa, já entrou muita palavra, já foi muitas vezes traído, abandonado, mas o Senhor sempre esteve lá, sim ou não? O Senhor sempre esteve cuidando de você, e a sua misericórdia é tão grande que Ele usa profetas, Ele usa pessoas, muitas vezes uma criança para falar com você. Sabe por quê?
porque Ele tem cuidado de você. Começa a escutar e abrir os seus ouvidos para aquilo que Deus tem falado para a tua vida, não para aquilo que o mundo tem falado sobre você. Porque muitas vezes a gente tem ouvido e muitas vezes a gente tem falado. A nossa inteligência emocional não é só infiltrar aquilo que Deus tem para nossas vidas, não. Tiago fala que a nossa língua inflama. O que você tem falado? Será que a tua boca tem mais abençoado ou amaldiçoado? Pastor, a gente já trava naquela palavra, né? Que da mesma fonte não flui dois rios. É água doce ou é água amarga? Mas vou te mostrar na palavra. Isso é uma realidade. Efésios capítulo 4, versículo 27, bota aí. Essa versão fala: nem deem lugar ao diabo. Tem outras versões que fala: não deem lugar ao diabo. Tem gente que tem um entendimento que é salvo. Tem gente que tomou a identidade de filho para si, mas está dando lugar ao diabo. Pesou, né? Ficou difícil. É verdade. Muitas vezes você tem ouvido pessoas que estão dando lugar ao diabo. Quer um exemplo? Pastor, falaram de mim. Pastor, falaram isso e isso de mim. Pastor, não gostam de mim. Pastor, ouvi fulano dizer que eu sou assim. Dependendo da pessoa, eu pergunto: e tu é? Porque tem gente que não consegue ouvir, né, irmão? E tu é assim. E o que falaram de ti é verdade. O que inventaram ao teu respeito é verdade. Eu fico com a palavra, irmão: nenhuma arma preparada contra mim prosperará. Nenhuma arma preparada contra a tua vida prosperará. Há um propósito a ser revelado. Não interessa do que falam, não interessa daquilo que dizem, não interessa se questionam. Porque na nossa trajetória vão questionar, vão falar: será que é capaz mesmo? Eu falar: irmão, nem eu me acho capaz. Só que se Deus chamou, quem sou eu, né? Vou obedecer. Porque tem vezes que a gente tem que dar uma de João sem braço mesmo, né? Dar uma de surdo, deixar falando com a parede, irmão. Vezes que a gente tem que ignorar mesmo. Sabe por quê? Porque aquilo que dá lugar ao diabo não é aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu estou dando ouvido à voz de Deus. Você tem que dar ouvido à voz de Deus. E muitas vezes nem nós mesmos estamos ilesos a dar lugar ao diabo. Porque quantas vezes você foi setado e falou da vida de alguém? Uma vez o pastor Fábio pregou aqui, e essa ministração foi forte, sobre honra. Será que você tem mais honrado ou desonrado as pessoas? Quando você fala de alguém, mesmo que muitas vezes é a minha opinião, mas você tem desonrado essa pessoa. E muitas vezes nós estamos assim, dando lugar ao diabo. E a gente tem que pedir perdão a Deus e buscar ter uma vida reta na presença do Pai. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer isso para a tua vida. Ele quer que você seja a boca de Deus aonde você for. Deixa eu te falar uma coisa: você é profeta, você é ministro, você é homem, você é mulher de Deus. E aonde você for, irmão, você não tem que dar lugar ao diabo, não. Você tem que dar lugar para Deus. É Deus que tem que falar através da tua boca. As palavras que saírem da tua boca tem que ser bênção, tem que ser vitória, tem que ser direcionamento, tem que ser cura, tem que ser salvação, tem que ter mudança de vida. Aleluia! Meu irmão, aquilo que você vivia lá atrás, não vive mais não.
Tem gente que a gente olha e fala, eu não consigo mudar, eu não consigo transformar a minha vida. Eu falei, irmão, ainda continua no processo. Deus, Ele vai transformar a tua vida, mas esse processo vai demorar. Porque você tem que querer, você tem que reconhecer, você tem que buscar. E se você não buscar isso, quem vai buscar por você? Ninguém. Ninguém. Ao decorrer depois dessa palavra, Deus fala, aquele que fazia, não faça mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Então aquilo que é contra a tua vida, aquilo que você dava lugar ao diabo, irmão, Deus, Ele quer fazer uma cura sobre a tua identidade. Falar, você não é isso. Você não é um roubador. Você não está aí fazendo. Você não é uma pessoa que tem uma boca podre, top. Não, você é um filho de Deus. E se você fazia lá atrás, você não faz mais hoje. Por quê? Porque eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um novo entendimento para a tua vida. A gente acabou de louvar que se eu me humilhar, irmão, tem gente que não quer se humilhar na presença de Deus. Ah, pastor, eu oro, mas que oração é essa que não tem transformação de vida? Ah, pastor, eu peço, mas cadê a atitude, irmão? Para você se libertar, pastor, de uma dependência química. Não foi fácil, mas teve que tomar uma atitude. Para se livrar da prostituição não é fácil, mas tem que tomar uma. Acho que tu já está entendendo. Para se livrar do pecado não é fácil, mas você tem que tomar uma. Você tem que tomar uma atitude sobre a tua vida. O Senhor, Ele está transformando a nossa visão, irmão. Você não tem que ter visão de galinha, não, é visão de águia. Você não nasceu para viver coisas pequenas, você nasceu para viver coisas grandes. Você não nasceu para viver por baixo, você nasceu para viver por cima. Você não nasceu para viver na miséria, você nasceu para viver abençoado. Você viveu para manifestar a glória de Deus. Você nasceu para ter uma voz, uma voz, uma voz, uma voz, uma voz para essa geração. Uma voz de cura, uma voz de libertação, uma voz de salvação, uma voz de vida e vida em abundância. Aleluia. Glorifica o Senhor em nome de Jesus. Tem gente que é bênção, mas dá lugar, irmão. Dá lugar para Deus, irmão. Dá lugar para Jesus. Seja bênção na vida das pessoas. Eu sei que é difícil, vai contra a própria nossa carne, mas a palavra de Deus me fala que nós não estamos subjugados à carne. Não. Você tem um propósito a ser vivido. Você tem que dar lugar a Deus. É todo tempo, irmão. Porque se você não for bênção na vida de alguém, você vai ser maldição, é a tua escolha. Até quando você está se negando a abençoar, você está se tornando uma maldição. Por quê? Porque você está omitindo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Talvez tenha alguém precisando, e você está se omitindo em entregar uma palavra, em fazer algo de Deus sobre a vida, amar uma pessoa, ajudar uma pessoa. Talvez tem coisas irrelevantes que muitas vezes no teu dia a dia você passa, irmão. Talvez você vê uma pessoa triste, cabisbaixa, abatida, o Espírito Santo fala contigo. Vai lá com ela e conversa com ela, fala que Jesus ama ela. E você fala, eu não, Deus me livre. Vou perder tempo, né? Não estou ofertando tempo, estou ofertando tempo em quê? Aonde você for, você tem que ser bênção. Aonde você for, você tem que respeitar princípios. Aonde você for, você tem que ser honra. Porque quando você honra, você recebe honra. Irmão, se a vida, como ela é uma plantação. Para você entender, o que você tem plantado? A vida é uma plantação. E o que você tem plantado? É básico. Se você tem plantado, irmão, abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você está plantando bênção, você vai colher bênção. Se você tem plantado, já viu uma pessoa negativa?
É igual o pica-pau, ó céus, ó vida, né? O pica-pau que fala? Quem é? Não sei. É outro. E nada vai dar certo pra mim, é aquela pessoa do copo meio vazio, né? Esse copo tá meio vazio. Irmão, você tem que ter, o copo tá pela metade ou cheio, meio cheio, irmão, pelo amor de Deus. Tem gente pessimista. O que ela vai colher pra vida dela? Ruína. Porque uma pessoa pessimista, ela não vai avançar, ela não vai plantar, ela vai estar lá, ó, não vai dar certo. Tudo aquilo que você declara, irmão, já é um pressuposto para a tua vida lá na frente, irmão. Vai ser bênção, eu vou, vai ser bênção. Deus ele vai agir, Deus ele vai fazer, Deus ele vai abrir as portas. Meu irmão, como é que você sabe que a porta está aberta? Você está entrando por ela, você está entrando por ela, você está entrando por ela, irmão. A porta está aberta, eu estou entrando. E se a porta não tiver porta lá, Deus ele vai abrir uma porta para mim. Você só vai entrar por uma porta, você tem uma atitude de entrar por ela. Você só vai saber se essa porta dá para você se você tentar. For lá na maçaneta e... Tá fechada. E aí, Jesus, é para mim ou não é? Eu quero, hein? Jesus fala, não é, não abriu a porta, então vai para outra, irmão. Porque tem muita gente que está na porta batendo. Jesus está falando, tu ainda não entendeu que a seta está para lá. Eu quero, pastor, eu quero, tá igual a pastora Elisângela, eu quero. Ela fala que não é verdade, ela nem está aqui, a bichinha para si. Cadê a pastora Elisângela? Não está não. Ela aqui, né, pastor? Conseguiu? É bênção. Deus ele está curando a nossa visão, o nosso entendimento, irmão, para que nós possamos ter uma história. Você tem que ter uma história, a tua história é de bênção, a tua história é decolar, irmão. Tem um momento difícil, o pastor acabou de trazer uma palavra aí. Deus ele cumpriu a promessa, não cumpriu? Isaac estava lá, estava ou não estava? Estava? Bonitão lá, grandão Isaac, cheio de força, cheio de vigor. Só que Abraão parou de ofertar a Deus. Abraão parou de levantar altares para o Senhor. E o que aconteceu? Deus falou, vou testar esse cara, irmão. Estava tudo bem, a promessa já tinha cumprido, a história já está, tudo aquilo que eu tinha falado para ele estava sendo realizado. E agora? Cadê? Eu preciso curar a visão dele. Tem algumas coisas que vêm sobre nossas vidas, porque Deus ele está curando a nossa visão. Sabe o que é que curou a visão de Abraão? Quando Deus falou, me dá o Isaac para cá, me dá Isaac, porque eu vou levar ele. Abraão foi lá, obediente, né? Levou, e Deus falou, agora eu curo a tua visão. A bênção e a vitória é a fonte que dá. Eu sou a fonte da bênção, eu sou a fonte da vitória, e eu que dou, eu que tiro, irmão. Aquilo que Deus te entregou é bênção, mas é para continuar a trajetória. Deus ele está curando a tua visão. Então a gente está triste pelo aquilo que Deus tirou das nossas vidas. Deus ele está curando a visão. Muitas vezes a gente está abatido, ansioso, será que vai dar certo? Deus ele quer curar a tua visão. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Apenas caminha na presença do Senhor, entra pelas portas que Ele abrir, porque Ele se garante naquilo que Ele fala, sim ou não? Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, sim ou não? Então continua acreditando, irmão. Continua crendo. Deus ele quer trazer cura para a tua visão, para que você muda o teu jeito de pensar, muda o teu jeito de agir. Se você antes vivia aquilo que era pouco pela carne, Deus ele começar a aguçar o teu espírito, e você começar a ter visão de Deus sobre a tua vida, viver pela promessa, irmão. Você tem uma promessa, sim ou não? Você está caminhando rumo à promessa de Deus, sim ou não? Você está vendo? Mas você está crendo. Porque não precisa você ver, precisa você crer. Se Ele prometeu, é fiel para cumprir. Se não realizar nada da vontade de Deus, então tem entendimento de uma coisa: você tem que continuar fazendo a vontade de Deus, porque as portas eles estão abrindo. A sua visão está sendo curada, a sua visão está sendo restaurada.
Ai, talvez você passou por uma enfermidade. Meu Deus, e agora eu vou morrer? É isso que eu tenho para você? Não sei, Pai. Eu tenho uma cura disponível. Eu tenho uma cura e a morte. Qual que tu quer? Eu quero a cura, então busca a cura. Vai para os pés do papai. Vai orar. Vai clamar. Sabe, Davi, ele estava lá, tinha pecado, tinha errado, tinha feito tudo que não prestava, adulterou, matou o amigo, fez tudo, nasceu o filho dele. Aí ele estava lá, ele não comia, ele não levantava, estava ali orando, jejuando, não comia nada, e a criança morreu. Ele levantou, tomou um banho, pediu comida. Sabe por quê? Porque se Deus quisesse salvar, Ele salvava. Deus, Ele vai fazer as coisas de acordo com a vontade dEle. Mas Deus curou a visão de Davi. A sua visão foi curada. E aquele que tem a visão curada, ele começa a olhar aquilo que Deus tem para a vida dele, não os obstáculos, mas o propósito a qual o Senhor ele tem a revelar. Começa a aprender. Quando vem o obstáculo, isso aqui é um obstáculo para mim pular, é um obstáculo para mim saltar, para mim sair lá na frente. O gigante, ele vai cair. Você só vai viver aquilo que você declarar em nome de Jesus. Você só vai viver aquilo que você buscar. Então Deus, Ele está curando a sua visão. Quem quer ter uma visão curada em nome de Jesus? Quem tem uma visão restaurada em nome de Jesus? Começa a declarar isso a Ele. Porque Deus, Ele quer mudar a tua ótica, teu jeito de agir. Talvez você tenha tentado de uma forma, não tenha conseguido, meu irmão. Meu Deus é um Deus de transformação, de estratégia. Ninguém ganha uma guerra com a mesma estratégia. O inimigo já sabe o que tu vai fazer. Muda a estratégia. Quando você chega numa liderança, você sabe disso, irmão. Isso aqui não está dando certo. Eu vou mudar para a gente fazer de uma forma diferente. E vai começar a dar certo. Deus, Ele quer fazer você evoluir. Aqueles que buscam o novo de Deus começam a ser notados. Aqueles que buscam o novo de Deus começam a se destacar. Aqueles que buscam o novo de Deus, Deus começa a ensinar. Aqueles que buscam o novo de Deus, o Senhor, Ele começa a agir. Ele começa a levantar. Sabe por quê? Porque as coisas mudam, irmão. O Senhor, Ele quer restaurar o teu entendimento, mudar a tua visão. Essa visão já não é mais para você. Você tem que mudar, você tem que ir além, você tem que ir adiante. O Senhor, Ele vai fazer você crescer na presença dEle. Sabe por quê? Porque Ele está te ensinando, Ele está te capacitando. Aquela estratégia que Ele te deu naquele momento é para aquela estratégia, irmão. O chefão mudou, é outro chefão agora. Davi, ele enfrentou o urso. O urso era grande. Aí depois ele enfrentou o leão. O leão era brabo. Aí passou o urso e o leão, né? Depois ele enfrentou Golias. Golias era maior. E ele foi avançando de nível. O Senhor, Ele quer que você avance de nível, que você viva coisas maiores na presença dEle. Mas tenha entendimento de uma coisa: muita coisa vai ter que ser cobrada de você também. Para você viver coisas maiores, você vai ter que crescer junto com as tuas dificuldades. E é por isso que Deus está curando a tua visão, para que você tenha entendimento de que esse nível já foi, irmão. Está muito fácil, é para ir para outro nível. Vai vir uma dificuldade maior, vai, mas Deus é contigo. Você não conquista nada se você não avançar, se você não crescer, se você não buscar. Você não recebe nada de Deus se você não orar, se você não buscar, se você não mudar a tua visão, o teu entendimento. Então, para hoje, para de dar lugar ao diabo. E tem entendimento de uma coisa: eu tenho que dar lugar a Deus e somente a Deus, irmão. Você é exclusivo do papai. Você é exclusivo de Deus. Deus, Ele não vai te dividir com ninguém. Tem entendimento de uma coisa: a tua adoração é dEle. O teu propósito
é dele. Então você tem que aprender que os níveis vão aumentar, as dificuldades vão aumentar, mas você está crescendo também. Talvez você vai olhar e é até mais difícil, só que você vai tentar, e Deus ele vai te dar capacidade para você conseguir, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, em nome, dá uma glória a Deus, em nome de Jesus. Deus ele vai te transformar numa pessoa melhor. Deus ele vai te transformar numa pessoa mais bondosa. Deus ele vai te transformar numa pessoa mais perdoadora. Você vai perdoar com facilidade. Já viu gente, eu não sei se você é assim, irmão. Se você é assim, Deus está falando com você em nome de Jesus. Não consegue perdoar facilmente. Falar algo para mim, já fecha o coração, irmão, e haja tempo aí remoendo essa tristeza. Deus ele está falando para você, abre o teu coração, perdoa. Você não precisa viver nessa vida, você não precisa viver remoendo essa tristeza, não. Quanto mais você perdoar, mais o Senhor está falando, eu estou botando o meu Espírito sobre a tua vida. Porque Jesus ele fala, perdão é 70 vezes. Perdoe, irmão. Avança de nível. Para de bater cabeça, é difícil, né? É fácil não. Mas quando você entende isso, fica mais fácil de viver, sim ou não? Quando você se torna uma pessoa bondosa, é mais fácil de viver, sim ou não? Porque a maldade está nos olhos de quem vê. É claro que Deus está te dando experiência para você cruzar essa trajetória, irmão, e ter maturidade. Mas você tem que continuar sendo aquela pessoa bondosa. Você tem que continuar sendo aquela pessoa perdoadora. E é perdoar, irmão, não é esquecer não. Esquecer é a amnésia. Amém? Deus ele vai fazer você lembrar. Só que ele não vai doer. Porque muitas vezes a gente vê pessoas assim. Está próximo aí ao próximo nível, mas não consegue perdoar. Você nunca vai para o próximo nível dessa maneira. Você nunca vai viver o novo de Deus sendo uma pessoa que não perdoa, que não é compassiva, que não é bondosa, que não vive o fruto do Espírito Santo. Amém? Fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, benignidade, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Essas coisas vão te levar para o céu. Deus ele está curando a tua visão para que você possa viver pelo Espírito de Deus, aleluia. O Senhor ele quer fazer você viver isso, você ser uma pessoa melhor, você ser uma pessoa abençoada e abençoadora também, em nome de Jesus, aleluia. Porque você tem que dar testemunho de Jesus. Você tem que ser uma pessoa que dá testemunho de Deus. Como é que você vai ser uma pessoa que dá testemunho de Deus com todas essas mazelas na tua vida? Essas mazelas na tua vida têm que ser resolvidas. Deus ele tem tantas coisas, talvez você ainda não viveu. Está passando o tempo, já chegou pessoa no teu lugar, já tem gente que tomou posse, já está lá na frente, irmão, e você ainda continua no mesmo lugar estocado. Deus está falando, avança, 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 avança em nome de Jesus. Corre, que ainda dá tempo de viver a promessa. Corre, que ainda dá tempo de viver o melhor de Deus. Te falar, com Moisés foi assim. Deus levou logo para ele, né? Porque ele não ia suportar ficar lá e ver o povo herdar a terra prometida. Amém? Porque você é a Bíblia que o povo lá fora está lendo. Tu acha que as pessoas lá fora no mundo, na tua escola, no teu trabalho, na tua casa, estão lendo a Bíblia ou vendo o teu testemunho? Irmão, como eu falei, tem gente que dá tão mau testemunho dentro da igreja, que nem as pessoas dentro da igreja querem estar perto. Isso é verdade, infelizmente. Quando você é uma pessoa boa, você atrai pessoas. E o Senhor ele quer que você seja essa pessoa boa, para que atraia pessoas. Sabe, uma pessoa de Deus, uma pessoa de Cristo,
essa pessoa é rodeada de amigos. Por quê? Porque vem uma luz que há em você. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de que todo o peso e todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O teu vizinho, ele não vai ler a Bíblia nele não, ele vai ver a tua vida. Pá, fulano vai lá para Imune, né? E é Maia, pastor, assim, ó. Bora ver se aquela igreja é boa. Vou ver como é que ele se comporta. Se ele for bem, vou lá visitar a igreja dele. Porque de vez em quando aqui ele passa com a Bíblia debaixo do braço, né? E o mundo, ele quer uma solução, irmão. As pessoas, elas querem uma solução. As pessoas, elas querem uma luz. Aí tu tá com a Bíblia, andando na rua, irmão, você vai ser uma tocha, você vai ser uma luz. Aí você vai começar a ser observada, e aquilo que você der de testemunho, irmão, as pessoas estão observando. É pesado isso, porque dentro da nossa casa, as pessoas vão conhecer Jesus através de nós. E deixa eu te falar uma coisa, tem muitos pais desviando os filhos. Pesado isso, né? Porque você é a Bíblia que o teu filho está lendo. Ele está aprendendo com o teu testemunho. Sabe, meu pai, quando ele tomava uma e ia pro bebê e tal, ele sempre falava, ó, faça o que eu digo, não faça o que eu falo. Isso nunca funcionou comigo, não. Que a pastora Vanusa conheceu. Não funcionava, irmão. Por quê? Porque a gente trilha o mesmo caminho, é o testemunho. Só que quando ele veio para Jesus, irmão, ele fala, bora para a igreja, bora para a igreja, bora para a igreja. Demorei fugindo dele uns 3 meses assim, mas depois ele me levou. Aceitei Jesus cedo, ele não era, eu falei, agora eu não vou mais também. Só que ele foi o testemunho que me levou para a presença de Deus. Era perfeito? Não era. Só que eu via a transformação, a mudança, a luta, irmão, e sofreu. Mas tinha um coração voluntário, um coração aberto, irmão. E de muito aquilo que eu aprendi na minha vida veio dele, de ter um coração aberto para a obra, de ser voluntário. Todos nós, na verdade, doava, entregava, ajudava pessoas. Então é esse o legado que ele nos entregou, irmão. E tem entendimento de uma coisa, é o melhor legado que você vai entregar para o seu filho: ensinar a ser um servo de Deus, ensinar a ser um obreiro na casa do Senhor, ensinar a ser um homem, uma mulher de Deus, ensinar que tem uma identidade. A Bíblia, ela não falha, irmão. Ensina a criança no caminho que deve andar. Você que é pai, quantas vezes você fez um culto na semana com seus filhos? Momento só vocês, irmão, sem chamar pastor, sem chamar ninguém. Vamos aqui. Sabe, meu pai, ele tinha um momento no dia, se não fosse no café, era no almoço. Se não era no almoço, irmão, ele tinha uma estratégia infalível. 6 horas da tarde, todo mundo chegava em casa. Ele comprava pão, queijo, presunto, tucumã. Fazia, não é verdade? 6 horas da tarde, irmão, todo mundo chegava do trabalho, né? Já estava preparando. E ele estava lá sentado, irmão. Se fosse meia hora esperando, ele esperava meia hora. Aí quando chegava, vai lá, vem tomar um café. Vem tomar um café. Ou era num café no almoço, 6 horas infalível, né? Ou na janta. E ali a gente comia, ali a gente conversava, e ali a gente orava, irmão, porque antes de comer, não come sem não orar. Já tinha um momento de comunhão dentro de casa todo dia. De vez em quando, vamos fazer uma oração aqui, ia lá para o quarto dele, a gente orava.
É a comunhão dentro de casa. O que você tem ensinado? Então, tem uma história, né? Que um menino chegou pro pastor e falou: pastor, vou trazer aqui minhas coisas aqui para a igreja. Por quê? Porque meu pai aqui na igreja é uma benção. Lá, chega lá em casa, ele grita com todo mundo, fala com todo mundo, xinga todo mundo. Essa criança, irmão, ela estava pedindo socorro de Deus. Chegou o pastor e falou: socorro. Qual testemunho você tem dado? Qual testemunho você tem entregue? Será que você tem mostrado essa identidade de filho de Deus dentro da tua casa, irmão? Porque se você não é crente dentro da tua casa, você não é crente em nenhum lugar. Você está se enganando dentro da igreja. Você botou uma máscara, e essa máscara você bota e você tira. Deus, Ele não quer pessoa com máscaras, Ele quer pessoas reais. Você não precisa vestir uma máscara, você não precisa vestir uma fantasia, não. Você tem que ser o que você é, e você tem que assumir essa identidade. Arranca a máscara da tua vida, arranca a dupla face da tua vida, vive aquilo que você é. Ah, pastor, eu não sou uma boa pessoa. Tá aí, uma charada X da questão. Você não é uma boa pessoa, mas eu declaro sobre a tua vida: você não era uma boa pessoa. Você é uma pessoa nova na presença de Deus, em nome de Jesus. Você tem que ser transformado. Sabe o que vai dar certo? Você mudar essa mentalidade, o entendimento, e viver os planos de Deus. Viver aquilo que Deus tem preparado. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo, a sua identidade, irmão. Aquilo que você tem apresentado, aquilo que você tem mostrado, é a tua identidade, quem você é. Se você é filho de Deus ou do outro. O que, irmão? Só tem dois, né? Se você não é filho de Deus. Tem muita gente que fala que é filho de Deus, mas tem atitude de filho do diabo. Isso é pesado, mas é verdade. Deus, Ele não quer só te usar. Deus, Ele não quer só fazer algo na tua vida. Deus, Ele quer que você seja transformado. Ah, pastor, mas quem é muito usado, quem é usado, Deus fala, profetiza. A Bíblia vai falar que muitos chegarão até Jesus e falarão: Senhor, preguei em teu nome, falei em teu nome, né? A gente vê tantas pessoas dando mau testemunho, Joma, um monte de coisa. Qual testemunho que tem dado, irmão? Né? Todo mundo conhece o Joma, né? Só Jesus, irmão. É onde que chegará, ó. Deus, Ele está dando oportunidade. Por que Deus não mata? Porque está dando oportunidade. Ah, tem fulano que está em pecado, mas está pregando. O problema é dele. Deus, Ele vai agir com ele. Vai chegar com Jesus, e Jesus vai falar: aparta de mim que eu não conheço a voz. Só vai entrar aqui os verdadeiros. Só vai entrar aqui os filhos. Tem gente que fala que é filho, não é filho. Tem gente que fala que é filho de Deus, mas não é filho de Deus. Então começa a tomar posse. Sabe, tem gente que não vem para a igreja, irmão. Por quê? Às vezes dentro de casa, teu filho, tua filha, você vê você falando mal da igreja, mal do pastor. E falar mal do pastor é tenso, irmão. Que é tobogã. Com uma pessoa que está para te ajudar, para te abençoar, entendeu? Fazendo um projeto, abrindo mão da própria vida para fazer a vontade de Deus, para te ajudar. E você está retribuindo com gratidão. Está sendo grato a todas as coisas, menos a pessoa que está te abençoando, que está pagando um preço pela tua vida. Então tem entendimento de uma coisa: Deus, Ele abomina a rebelião.
porque isso é espírito rebelioso. O cara vai de tobogã, irmãos. Deus não deixa nem oportunidade. A oportunidade que tem hoje é de consertar hoje, é de dar testemunho hoje. Aquilo que você tem sido na presença de Deus é aquilo que vai te levar para o céu ou não. Amém? Se você tem clamado, se você tem feito pelo teu próprio entendimento, para de fazer isso. Começa a fazer de verdade. Você precisa ser verdadeiro, você precisa ser verdadeira na presença de Deus. Você tem identidade, você é filho, você é filha. Ei, tem gente que não consegue esconder a face, duas faces por muito tempo não. Deus ele vai tirar máscaras, Deus ele vai mudar a história, Deus ele vai mudar vidas. Esse propósito tem que ser vivido. O joio e o trigo só vão ser retirados naquele grande dia. É Deus que vai pensar. Você é joio, você é trigo. Tem gente que está sendo joio e nem sabe. Tem gente que está sendo joio e nem sabe, pastor. Sabe qual é a diferença? Uma básica para ti: trigo dá fruto. Trigo é trigo, né? O joio não dá fruto. Parece com trigo, tem aparência de trigo, mas não dá frutos. Que frutos você tem dado? O que você tem plantado? O que você tem colhido? Amém? Talvez está pesado hoje pedir para orar só para orar, para encerrar. Deixa eu terminar aqui em nome de Jesus. Você é exemplo, irmão. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 11 diz assim: olha, preste atenção nisso. Ordeno essas coisas e as ensine-as, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras e à exortação ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição de mãos do presbítero. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por... Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque você fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Está vendo a responsabilidade que nós temos? Está vendo como a gente tem que ser exemplo? Está vendo qual é aquilo que nós temos carregado sobre nossas vidas? Nós temos que ser exemplos em viver a palavra de Deus. E qual o exemplo que você tem dado? Aquilo que você tem entregue na presença de Deus, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem feito às escondidas muitas vezes, continua sendo o exemplo. Irmão, Deus ele está te dando oportunidade de meditar nessa palavra e ter um entendimento que Ele quer curar a tua identidade, de você não viver uma falsa identidade de filho de Deus. Você tem que ser um verdadeiro. A tua digital tem que estar a marca de Cristo. Aquilo que Deus preparou para a tua vida tem que ser vivido. Talvez você não tenha buscado não viver isso todos os dias, mas Deus está te dando um entendimento que você precisa sim viver isso para ter uma cura interior. Chega de usar máscara, de falar que está bem, de falar que tá bom, é assim mesmo. E Deus está falando: eu quero curar essa ferida. E Deus está falando: eu quero mudar esse entendimento, eu quero mudar essa história, eu quero transformar a tua vida, eu não quero te perder.
Eu quero fazer você viver o propósito. Eu quero restaurar aquilo que foi perdido. Eu quero mudar aquilo que você estava vivendo, porque ainda há tempo de restauração sobre a tua casa, ainda há tempo de restauração sobre a tua vida, ainda há tempo de restauração sobre a tua família. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: nada está perdido. Ainda há um preço a ser pago para que as coisas venham ser restauradas sobre a tua vida, e isso depende de você. Deus, Ele já tornou disponível isso a você, para que você viva isso na presença do Senhor, em nome de Jesus, e toma posse dessa identidade. Quando você tem entendimento que você precisa dar lugar ao Senhor agir sobre a tua vida, restaurar a tua vida, mudar a tua história, você vai começar a viver os propósitos de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 12, para finalizar. Aleluia. Romanos 12, 2. Assim todos os que pecaram sem lei, 12, 2, irmão, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme para a renovação da mente. Amém? Não, continua. Vai. Não vivam os padrões desse mundo. Deus, Ele quer renovar, transformar a tua mente. Tem muita gente com a mente cauterizada. Não entra mais nada, irmão, nem a palavra. Não muda nada, não transforma nada, irmão. Parou no tempo, parou a história. Tá anos e não muda nada, não uma vitória, não canta um hino, só choro, né? Só que Deus, Ele quer que você renove a sua mente para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é isso? Se Ele não quer que você viva nos padrões desse mundo, do pecado, das obras da carne, não viva aquilo que o mundo tem predito para você, mas viva a sua palavra. O que é isso? Crescimento. Só vive os planos de Deus quem cresce na presença do Pai. Só vive os planos de Deus quem renova a mente. Só vive os planos de Deus quem vive a palavra. Só vive os planos de Deus quem é exemplo. Só vive os planos de Deus quem dá testemunho. Só vive os planos de Deus quem não dá lugar ao diabo. Só vive os planos de Deus quem tem uma vida boa na presença do Pai, é obediente na presença de Deus. E o Senhor, Ele vai continuar fazendo planos sobre a tua vida, e outros planos, e outros planos, e outros planos. Irmão, essas são as portas que Deus tem para você. Fica de pé em nome de Jesus. Deus, Ele quer trazer uma cura sobre a tua identidade. Deus, Ele quer renovar a tua mente, para que você venha viver sim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não precisa ser o mesmo. Irmão, se você é o mesmo, você olha para trás, 5 anos atrás, não vou nem falar 1 ano, porque é muito pouco tempo, né? Olha para trás, 5 anos, pandemia. Se isso não trouxe nenhuma lição para você, se você continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos problemas, os mesmos erros, deixa eu te falar uma coisa: você ainda não entendeu nada. Se você ainda não mudou a tua concepção de vida, você ainda não entendeu nada. Se você ainda não busca uma transformação sobre a tua vida, só busca seu próprio interesse, você ainda não entendeu nada. Se você não renovou a tua mente, não cresceu espiritualmente, você ainda não entendeu nada. Você vem para a igreja, aqui é liberada uma palavra sobre a tua vida, e se você não toma posse, sai daqui da mesma forma, você ainda não entendeu nada. Porque Deus, Ele quer fazer uma obra sobre nossas vidas. Pensa comigo, se o teu problema fosse uma enfermidade,
e você só ao invés de orar, tivesse que trazer uma cura para a tua enfermidade, o que você faria? Você ia buscar, sim ou não? É isso que Deus ele quer fazer na tua vida. Busque essa cura. Como é? Atitude. O direcionamento foi dado, irmão. Sabe, havia uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue, e a palavra de Deus fala que ela tinha gastado tudo. Tudo quer dizer que ela tinha dinheiro, gastou tudo com o médico. O marido dela tinha abandonado ela. A vida daquela mulher, ela não tinha nem casa, morava sozinha, não entrava numa igreja, numa sinagoga, porque não aceitavam ela. Aquela mulher era sozinha, e quando as pessoas olhavam para ela e falavam: afasta dela, porque ela é impura, ela é maldita. Já pensou 12 anos vivendo esse processo na vida dela? Como é que estava o seu coração? Como é que estava o trauma? Como é que estava a sua vida? Por muito menos, algumas pessoas já tiravam a sua vida. Só que havia uma esperança. Há uma esperança. Alguém que chega e tudo muda. Alguém que chega e muda a história. Alguém que chega e transforma a vida em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida que esse tempo de dar o lugar ao diabo já passou. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai começar a viver o propósito de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai ser exemplo para onde você passar. O testemunho que você vai carregar é de milagre. O testemunho que você vai carregar é de bênção. Eu estava com a vida toda acabada, mas Ele restaurou a minha vida. Ele restaurou a minha história. A tua vida vai carregar uma mensagem. A tua vida vai carregar uma mensagem. Olha aqui, ó. Aquela mulher, ela tinha uma dor. A dor do desprezo, a dor da enfermidade, a dor da luta, mas a esperança que havia nela. Surgiu um resquício em Jesus. Quando ela ouve que Jesus estava passando por lá, e ela falou: se eu ao menos tocar na sua orla, eu serei curada. Se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela dá um passo, ela dá 2 passos, ela dá 3 passos, e as pessoas começam a olhar. Faz outra vez. Começa a declarar em nome de Jesus. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. E aquela mulher, ela chega até Jesus, e ela toca em Jesus. Irmão, se você acha que fé, ela não chama a atenção, que fé não cura, que aquilo que você tem buscado na presença, a tua identidade de filho, não te dá autonomia. Aquela mulher tocou em Jesus, Jesus virou e falou: de mim saiu o poder. O mundo falava que ela não era mais nada, mas Jesus falou: tem alguém que tem poder nas mãos. Tem alguém que tem poder nas mãos. Tem alguém que me busca com poder. Tem alguém que me busca com glória. Tem alguém que me busca pela uma cura. Ele olhou, ó, ele olhou para ela e falou: filha, quem me tocou? E aquela mulher falou: sou eu que te toquei. E Jesus falou: a tua fé te curou. Só que antes ela falou o quê? Filha. Ele já mostrou a identidade dela. Não sei se você está entendendo. Eu tô cheio da presença aqui. Mostrou a identidade dela, sabe por quê?
Porque enquanto ela estava 12 anos lá sozinha, Jesus não tinha deixado ela, Deus não tinha deixado ela. A presença de Deus tinha sustentado ela. Ei, no teu dia mais difícil, naquela luta que você passou, quem estava com você era Deus. No momento de luta, quem estava com você era Deus. No momento de tribulação, quem estava com você era Deus. Porque você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Eu quero te pedir uma coisa. Vira para essa pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus. Vira para ela. Você é filho e você é profeta de Deus. Você vai começar a orar pela vida dessa pessoa. E quando estivermos louvando aqui, você vai começar a abraçar essa pessoa e vai falar: você é amado, você é filho. Talvez você não conheça essa pessoa, mas seja usado por Jesus nessa noite e começa a declarar sobre a vida dela: ah, pastor, eu tenho vergonha. A vergonha dela dos filhos de Deus. Não, você é filho, você é filha. Começa a declarar, aleluia. Como na primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Começa a declarar em nome de Jesus. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Começa a declarar. Quem está na intercessão aí, quem está na recepção, abraça alguém em nome de Jesus. Quem está lá atrás, abraça alguém aqui em nome de Jesus. Começa a declarar sobre a vida dela. Começa a declarar que há uma transformação, uma mudança, há algo novo chegando, há uma nova história, há um novo tempo preparado para as suas vidas, há uma nova história sendo forjada. Aleluia. Vai declarando, vai declarando. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito,
O Senhor, Ele quer te usar com essa identidade de filho, para trazer cura para outras pessoas, para trazer cura para alguém, para mudar a história de alguém. Só o teu abraço agora, só o teu abraço vai carregar uma cura, porque o Senhor está te empoderando com o poder da sua glória, para derramar sobre você uma restauração, para derramar sobre você uma cura. Vai ter cura na alma, vai ter cura no entendimento, vai ter cura física, vai ter cura do Senhor sobre a tua vida. Começa a declarar na vida dessa pessoa, começa a declarar na vida dessa pessoa, começa a declarar na vida dessa pessoa, que um novo tempo vai chegar. Pastores estiverem perto, vai declarando a bênção, vai declarando o movimento, vai declarando a vitória sobre a vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai te levantar como profeta nessa geração. Deus, Ele não quer mais empecilho, que você viva empecilho, não. Ele quer te entregar algo novo. Há uma nova história preparada para você, e Ele vai restaurar aquilo que foi perdido. Então começa a declarar: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas.
Senhor, que o Senhor venha restaurar em nome de Jesus. Vidas, Pai, ministérios nessa noite. Pai, que o Senhor venha restaurar entendimentos em nome de Jesus. Vem fazendo a tua vontade, o teu querer, Pai. O Senhor venha realizar, Pai, aquilo que o Senhor tem proposto. O Senhor venha entregar cura em cada coração, um livramento, o entendimento, Senhor, seja transformado. E que hoje nós possamos ter entendimento, Senhor, que o Senhor derramou uma cura sobre a nossa identidade. Um novo entendimento, uma nova história vai ser seguida, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, fazer a tua vontade e o teu querer em nós, através de nós. Que nessa noite haja perdão, que nessa noite haja reconciliação, que nessa noite haja vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Vai restaurando, vai curando, vai libertando, vai sarando, Pai, em nome de Jesus. E que a nova história seja preparada para cada um dos teus filhos, Pai. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque pode. E põe teu azeite em minha dor, restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Seja refrigerado na alma, receba a paz que excede todo o entendimento. Aquilo que o inimigo tentou tirar de você, aquilo que a um certo nível ele usurpou, te deixou em falta, receba a restituição do céu. Seja restituído, não na mesma medida, mas receba da parte de Deus a 30, 60, 100 medidas, 100 medidas, 100 medidas. Receba. Deus está restituindo vida de crente aqui, histórias, promessas, sonhos, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai e Ele cuida dos filhos. Um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Deus, um Pai zeloso, que cuida de mim, que cuida de você. Abre a tua boca, declare em alto e bom som, diga: eu sou uma bênção. Tá fraco, diga forte, diga: eu sou uma bênção. Diga: eu sou abençoado. Minha casa é abençoada, meu lar é abençoado, minha família é abençoada, os meus filhos são abençoados. Diga: eu sou amado. Diga: eu sou filho de Deus. Só os filhos, só os filhos. Celebre, celebra, filho. Celebre os filhos, celebre os filhos. O tempo, e o tempo que roubado foi Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. creia, 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 creia. Oh, mais uma vez para acabar, diga: restitui o ministério, a chamada. Onde está doendo, Ele está tocando agora.
Escancara esse peito, escancara esse coração. Deixa Ele tocar lá onde dói, na saudade, na ausência. Receba a paz que excede todo entendimento. Hoje Ele está te lavando, te restituindo, refrigerando a tua alma, entrando com libertação, com cura, com salvação, aleluia, com restituição. Só se você recebe essa palavra, só se você recebeu da parte de Deus nessa noite, erga as tuas duas mãos para cima, o mais alto que você puder, e começa a aplaudir, começa a exaltar, começa a glorificar, começa a adorar aquele que é digno de receber. Tudo é dele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Faça uma festa para Deus. Oh, aleluia. Deus seja louvado. Que você possa viver nessa semana, a semana mais incrível de 2023 até aqui. Que Deus repreenda e te guarde de todo mal, te livre de todo mal. Que nenhuma arma preparada, forjada contra a tua vida, contra a tua casa, não vai prosperar. Porque lá há um guarda que não dorme e que cuida de você, dos seus, para a honra e glória dele mesmo. Você é um testemunho vivo de Deus, do teu Pai nessa terra. E aonde você estiver, você leva ele contigo, em nome de Jesus. Amém? Queria chamar a Sara e o Edson rapidinho. Pastor Márcio, traz ele aí. Traz o adorador da casa. Lá vem ele, lá vem ele. Música pro Edson. Cadê a Sara? Tá aí a Sarinha? Vem, Sarinha. Eu vou ficar aqui em cima, senão ele toma o microfone da minha mão. Amém? Nós vamos orar pela vida deles rapidamente, tá bom? E aí depois nós vamos cantar os muitos bens. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, está aqui a tua filha que completa mais um ano de vida. São 15 anos. E eu aqui, Pai, juntamente com todos aqui presente nessa casa, queremos declarar e profetizar toda sorte de bênção, muita saúde, muita paz, prosperidade, assim como na vida do Edson. E Senhor, meu Deus, venha abençoá-lo em nome de Jesus, dando saúde, amém, guardando a vida do teu filho, que seja mais um ciclo abençoado, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. E todos dizem: vamos cantar, 1, 2, 3. Muitos bens pra você, muitas felicidades, muitos anos, e que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida e muitas felicidade. Aplauda Jesus. Amém. Coloca a tua mão assim na posição de receber. Coloca a mão assim na posição de receber. As horas já se avançaram. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós, e que todos digam: se Deus é por nós, e agindo Deus, tudo eu posso. Porque Cristo, o Alberto está dizendo que ele vai pagar um x-salada para todo mundo, tá? Só porque não pode, está no propósito, ainda não pode. Amanhã é amanhã é o aniversário dele. Todo mundo por conta do Edson. Porque Cristo vive e o seu nome é. Deus abençoe, povo de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.